Quanto menos você estuda, mais fácil você é vítima. Isso é uma das grandes coisas, cara, é as pessoas começarem a estudar. Porque eu tenho pra mim que é muito fácil as pessoas serem manipuladas se elas não estudarem. É muito fácil. Pelo amor de Deus, né? Pensa. Quando o cara não é manipulado, quando o cara não estuda, ele é manipulado por qualquer coisa. Qualquer coisa que eu falar, o cara acredita. É por isso que tem uma seção de best-seller na livraria, cara. É pra galera que não tá afim de pensar ou pesquisar, vai lá. Best-seller, que são os mais vendidos. Escolhe entre esses daqui, não enche o saco, entendeu? Aí você olha pra mim, eu penso assim, anos de história. Júlio César, Alexandre o Grande, não sei o que e tal. Pô, os baita, Carlos Magno, sabe? Dom Manuel, que eu falei, eu começo a ler esses grandes líderes. Na ficção, aparece lá o Aragorn, aparece lá a Cordilha, o rei da França, no Rei Lear, sabe? Começa Odisseu, porra, começa a chegar líderes Lusíadas, blá, 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 o cara imaginário, tinindo lá pra cima. Sei. Aí vem, Guilherme, vamos discutir a política atual. Aí vem os nossos. E, cara, eu não tô contra os caras. Você conhece, recebe eles aqui, todo mundo tem um juízo sobre. Alguns são melhores que outros, sem dúvida alguma, não é que são todos ruins. Mas não tem um feeling geral de que a gente nivela por baixo? E esse feeling geral, ele não é absurdo, porque a ideologia substitui a capacidade do homem de ir a fundo e conhecer as coisas com maior profundidade. Eu acho que esse mundo pós-iluminista, ele criou substitutos enlatados para aquilo que os grandes homens do passado eram obrigados a gastar muito tempo. O Leonardo da Vinci era obrigado a ser bom em várias coisas. Porque também não tem um mundo que permite ele ser tão especialista e tão direcionado para coisas, sabe? Nosso mundo é mais fácil, querendo ou não. O cara vira especialista, pega o negócio, o cara tem uma qualidade de vida muito boa. Né? No mundo do Leonardo da Vinci, fala, pô, preciso fazer um tanque, porque senão eu não pago a conta para eu poder financiar a minha pintura e não sei o quê. E eles têm esse amor por uma cultura universal. Eu entendo que tem um grande contraste, eu sempre falo nas formações de empresários, entre a mentalidade aristocrática e burguesa. As duas são opostas. O que eu falo de aristocrata? Aristocrata no sentido clássico, os melhores. Não no sentido de, novamente, peruca, salto alto, dança. Burguês, que eu quero dizer por burguês, não estou falando no sentido de empreendedor. Até porque eu aplico isso para empresários. Mas estou falando no sentido de afetação, de conforto e afetação. Pense, quando você está lutando, e essa é a realidade de muitos brasileiros, estão lutando pela sobrevivência, para melhorar a qualidade de vida e tal, e é uma luta meritória. Mas agora vamos pensar o cara que já obteve um certo sucesso. O cara já conseguiu conquistar algumas coisas. Esse excedente, ele pode aplicar em dois lugares. Ou ele aplica em prazeres, que nem a gente está falando no comecinho da live, prazeres mais complexos, cada vez mais complexos, e conforto puro. Delega tudo para IA, delega tudo para sei lá quem que ele vai delegar, sabe? Começa a delegar tudo. Delegar é importante numa empresa, mas pensa que delegar tudo é contraditório. Ou esse cara começa a focar agora em engrandecer e deixar um legado. O que vou deixar para as próximas gerações? Qual que é a grandeza? Como falava já Júlio César. Eu amo mais o nome da honra do que eu temo a morte. Ou seja, o cara quer deixar obra, como Shakespeare deixou para nós, como o Bach deixou para nós, como, sei lá, grandes pessoas deixaram para nós. Como o Tolkien deixou o Senhor dos Anéis para nós, sabe? Anos, década. Cara, escrever o Senhor dos Anéis demorou mais de 10 anos. As pessoas pensam que escrever uma coisa, que fazer um grande negócio foi assim. Meses, né? Tem aquela visão do filme Amadeus, né? O Mozart aparece. Cara, o próprio Mozart, o filme é cômico e tal, mas o Mozart estudou, era gênio, tinha esses relapsos, tinha tudo isso. Mas o cara estudou muito para fazer aquilo junto, desde muito cedo. Mas ele compunha com 4. Genialidade, tudo real. Estudou pra caramba também para aquilo. Esqueçam a ideia de que é por espasmo, sabe? Não tem isso. Então essa mentalidade aristocrática, a palavra foi demonizada porque também tem uma outra coisa. Eu acho que essas nossas elites, muitas são basicamente assim, universidade, universidade, mídia, tem celebridades, acho que tem setores que fomentam as elites atuais. Acho que é visível. Essa elite, ela tem muita ideia de isso que a gente está falando, de uma economia de prestígio. Transferir prestígio, sabe? Fulano é um cara bom, fulano não sei o quê, esse é meu amigo e tal. Numa economia de prestígio, se tem uma certa linha do establishment que está nessa coisa, o woke está na moda, sabe? Em outras palavras, a tendência é que as pessoas que já estão nesse círculo de elites e que já vivem na indústria do prestígio vão transferir essas ideias uns para os outros e vão cobrar essas ideias uns dos outros, que é pior ainda. Transferir é ruim. Cobrar é pior, sabe? Cobrar é tipo, esse cara... Ou esse cara segue isso ou ele não é dos meus.
Que é uma coisa que existe. E aí tem o exílio social. Do cara que é dos seus e tal. A mentalidade que a gente precisa agora é outra e fala, cara, eu não quero este prestígio. Veja, que eu não tô falando que não é. Não tô falando que você deve ser louco, ou estranho, ou não sei o quê. Eu acho que pra direita, a direita sem dúvida precisa de pessoas como como Tolkien fez O Senhor dos Anéis, como Christopher Nolan fez filmes do Batman. Precisa de pessoas que produzem coisas de grandeza, sabe? Coisas que têm valor, coisas que têm que são inovadores do empreendedorismo, que são inovadores das coisas. Esses líderes têm que se desprender da noção do prestígio imediato dos colegas para uma noção baseada mais nas conquistas de coisas de valor duradouro, de legado. É outro modo de elite. Isso aqui forma o que um sociólogo italiano chamado Pareto fala da circulação das elites. O que é a circulação das elites? O Pareto tem uma obra muito interessante, ele que é famoso da constante 20-80, porque 20% das pessoas concentram 80% da influência, do poder, o que seja. Isso é uma constante. Até no mundo socialista vai ver a mesma... Os caras falam, o mundo socialista, olha só... Cara, 20% das pessoas concentram 80% do poder, você vai ver igualzinho. Se brincar, às vezes o mundo socialista é, sei lá, 10% concentra 90%. Ele achata mais, mas a tendência é por aí. E eu diria ainda que dentro dos 20, ainda tem uma tendência mais concentradora, ou seja, a parte de cima concentra a maior parte. E aí o Pareto fala, você nunca vai conseguir fugir da ideia de ter uma elite. É meio ilusória a ideia que você vai fugir disso. Então o que você tem que fazer? Quando uma elite está corrompida ou quando ela está mal, você tem que trocar a elite. Trocar a elite não é simplesmente trocar as pessoas, é trocar o modo como uma pessoa se torna uma elite, sabe? A nossa sociedade valoriza coisas que têm seus problemas. Ela valoriza coisas que não são necessariamente as melhores. Para ter uma circulação das elites, a gente tem que começar a valorizar coisas diferentes, premiar coisas diferentes. Essa circulação das elites é um caminho necessário para a restauração política atual. Eu não acredito numa mudança política sem uma circulação das elites. Em outras palavras, eu não acredito numa restauração política, numa melhora política sem uma elite razoavelmente muito melhor do que a gente tem hoje. Entendi. Não falo nem pouco melhor. Eu estou falando muito melhor, alguns graus maior. Não é fácil, porque como já era na época que eu falei tão infamemente dos bailes, você bota os caras de elite, botaram lá em Versalhes, que o cara quer fazer baile, dançar. O cara não quer necessariamente estudar e ir lá fazer como Lavoisier, que foi morto pela Revolução Francesa, que era um aristocrata, no melhor sentido da palavra, cientista, baita cara, se entregando. Não. O cara quer usufruir do dinheiro do pai. Tem o livro do Dostoiévski, Os Demônios, que é o sintoma disso que eu estou falando. Quem que é o cara que é cooptado para a ideologia, para a revolução e para o caos, para uma coisa que é meio diabólica mesmo? O menino mimado, né? Que aí o Piotr, né, puxa a mão dele e beija. Um negócio assim meio bizarro. Você começa a ter uma... Dostoiévski é um gênio completo, né? Não dá pra... Dostoiévski raramente... Shakespeare e Dostoiévski pra mim estão sempre ali no topo? Sempre entre os maiores. Dante, Virgílio, enfim, tem um ranking que é os... Que nem John Ford. Existem coisas que você ranqueia que os caras estão em outro nível. José Sarney com Marimbondos de Fogo. Cara, você vê que a... John Ford, Akira Kurosawa, Frank Capra, esses caras são sétimo dan, entendeu? Os caras são faixa preta. Os caras são faixa preta, não dá, é muito... Não dá pra brincar. É muita pancadaria os caras. E quando se fala de... Claro, quando se fala de música, a gente falou de bar é faixa preta. Então, você vê, tem caras que estão num degrau acima. Dostoiévski é um desses caras. Quando ele vai olhar a gênese da mentalidade revolucionária, o que ele pega? O menino mimado que quer saber de pegar as mulheres, de ter o prazer imediato. Ter o prazer imediato. E aí chega o revolucionário e fala, é você que eu quero. Você vai ser um czar. Você vai ser o meu czar. Sabe? Começa você vai ser a nova elite. Nós vamos ser... E o que ele quer fazer? A revolução socialista, a coisa toda. Mas você é o meu querido. E aí os outros estão te julgando tal, porque você saiu pra pegar as mulheres. Não. Esse é o seu bom coração. Saindo com mulheres de outra classe social. De não sei... Então o cara começa a reframear, a recontextualizar tudo de mal que o cara faz, transforma o vício em virtude na forma como é apresentado, para cooptar o cara para uma revolução. E nós vemos isso nas nossas elites muito frequentes. O cara é cooptado dessa maneira. O vício dele é chamado de virtude, por pessoas que é um negócio meio bizarro, assim, né? Começa a ser, eu te amo, você é incrível, você é maravilhoso. Que é quase a sedução do Éden, assim, uma coisa meio luciferina, Mefistófeles, assim, vender a alma total.
Chega um ponto que a gente tem que começar a quebrar isso e falar, cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, o que é certo e o que é errado é errado. Ah, mas tem nuance. Tem nuance, mas tem coisas que a sua avó do interior, do prato transparente, marrom, Tô ligado. do filtro de barro, tava certo, entendeu? Ela sabia exatamente o que ela tava falando. Tem coisa, esse é um teste bom pra você saber se é ridículo o que você tá fazendo. Como que a sua avó agiria, a sua avó olharia e responderia? Muitas vezes até com uma condescendência. Ah, meu neto, que bom, viu? Que bom pra você. Dá aquela... Porque, querendo ou não, essa imagem brasileira que a gente tem é uma conexão com uma vida mais orgânica que a gente tem na nossa mente, né? Uma conexão com algo mais tradicional, sem dúvida, mas mais orgânico.